Boa noite a todos. Hoje teremos aqui a palestra ministrada pelo professor Max, coordenador de cursos da Federação Espírita Brasileira, cujo tema será Gravidez e Fenômenos Espirituais. Um tema de muita relevância, até mesmo por estes momentos, porque estamos passando na humanidade terrestre. E faremos uma prece de imediato, passaremos a palavra ao amigo que nos brinda com a sua presença, com o seu conhecimento, com a sua boa vontade. Amado Senhor, aqui nos encontramos movidos pelo sentimento maior do amor, da vontade de sermos pessoas melhores, mais equilibradas, superando as nossas fragilidades mais íntimas e aprendendo a servir ao próximo, fazendo o que estiver ao nosso alcance para minimizar as dores daqueles que nos buscam. Dai-nos, no recesso deste ambiente de oração, as dádivas das presenças dos mensageiros celestiais, para que nos envolvam a partir deste instante, dando ao palestrante da noite inspiração e roteiro, e a nós outros, preparando-nos para a compreensão das lições imorredoras do Espiritismo cristão, para a libertação da humanidade que está em processo de passagem para o mundo de regeneração. E desta maneira, Senhor, rogamos a permissão para iniciarmos as nossas tarefas da noite de hoje, convidando o professor Max para que faça o seu lindo trabalho junto a nós. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Nós vamos falar de um assunto que, aos olhos da ciência humana, está restrito aos conhecimentos da ciência humana. Mas nós vamos perceber que há muito mais além da ciência humana envolvida numa gravidez. E nós vamos perceber isso ao longo da exposição que a doutrina nos permite. Vamos lembrar que todo nascimento é a vinda de um espírito que estava no mundo espiritual para a vida física, em que ele, então, irá exercer nova experiência em uma nova encarnação. Portanto, nascer para a Terra é morrer para o mundo espiritual. O espírito desce de lá para cá e permanecerá aqui o tempo que ele planejou enquanto estava no mundo espiritual, salvo se cometer deslizes e antecipar a volta. Mas, se isso não acontecer, ele permanece aqui no tempo aprazado. Mas esse processo de voltar para cá é trabalhoso, é muito complicado se você olhar com os olhos bem próximos daquilo que se chama trabalho dos espíritos. Esse início da materialização do espírito, que começa lá no mundo espiritual, ele vai se concretizar quando o corpo é formado e vai terminar, em definitivo, com 7 anos de idade, quando a criança, então, está definitivamente reencarnada. O que nós vamos tratar hoje aqui é apenas do processo da gravidez. Então, nós não vamos comentar sobre o que acontece antes, na preparação, e nem depois do nascimento. A concepção, ela, então, é uma concepção biológica,
mas ela tem intervenção espiritual. E a palavra é essa mesma, intervenção. Nós vamos ver que, em certos casos, os espíritos alteram aquilo que se chama leis físicas, para que elas possam modificar-se como leis físicas ainda, segundo a necessidade do espírito. Outras vezes, ela se faz automaticamente por magnetismo do próprio ser que está gerando um corpo novo. Aqui tem um exemplo que é o mais perfeito que eu já vi até hoje, que está no livro Missionários da Luz, de um processo de concepção visto com olhos de microscópio. Só que os olhos que vêm são os olhos dos espíritos. Então, já havia chegado o momento em que o ato sexual tinha se dado e o benfeitor Alexandre irá, então, acompanhar o processo daquele momento em que haverá a concepção. E o André Luiz está do lado e vai descrevendo o que está vendo. E ele conta que, através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Nós sabemos que existem cerca de 400 a 600 milhões de espermatozoides e um só deles chega ao óvulo e penetra o óvulo para poder gerar nova vida. Alexandre podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Vejam o poder de um espírito do gabarito de Alexandre. São, em média, 500 milhões de espermatozoides. Ele conseguia perceber aquilo que se chama disposição cromossômica, ou seja, ele entrava lá no campo dos cromossomos de cada um dos espermatozoides. Não me pergunte como ele consegue fazer, que eu não sei te responder, mas que ele consegue, ele consegue. Após acompanhar a marcha dos minúsculos competidores, olha só o que acontece. Identificou o mais apto. Então, perceba que existe sim um mais apto, mas não é o mais apto no sentido físico, como nós vamos ver. E quando ele identifica esse mais apto, ele fixa nele o seu potencial magnético, ou seja, ele dá àquele mais apto uma condição de vantagem, dando-lhe a ideia de que ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro. Isso, nas Olimpíadas, seria chamado doping, viu, gente? Teria alguém fazendo aqui alguma coisa de fora para facilitar a vida de um competidor. Mas não, esse competidor é o que precisa vencer a luta, é o que precisa chegar lá. Por quê? Porque ele tem os recursos que o Segismundo, que é o novo nascituro, precisará na nova encarnação. Então, precisaria ser realmente alguém, entre aspas, o alguém, que tenha as características necessárias para moldar o corpo com as peculiaridades que o novo habitante desse corpo precisará. Aqui, então, essa é apenas uma imagem pictografada, né? Essa imagem ela pode ser identificada no capítulo 13, na minha edição, na página 293, você vê essa descrição de André Luiz, que um colega médium pictógrafo lá do Rio de Janeiro fez essa imagem. A célula masculina, que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, e a superioridade aqui entre aspas, mas em sentido de sintonia magnética também, entre aspas, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. O que é sintonia magnética? Se a tua mão é motivo de escândalo, corta, lança longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem a mão do que entrar na vida com a mão e corromper toda a alma, disse Jesus. Significa isso? Eu teria que ver com alguma inibição na minha mão nessa nova encarnação, porque a mão foi motivo de escândalo. Nós temos um caso emblemático no livro Memórias de um Suicida, que um dos suicidas, antes de se suicidar, ele assassinou a amante usando as mãos. No momento de encarnar, ele já não mais via as mãos que ele antes era portador. E quando foi visitado, depois de 3 anos que já encarnara, foi visto dormindo na cama sem as mãos, porque as mãos foi aquilo que ele precisava vir impedido, porque aquela que adotou como filho foi a sua amante na encarnação passada. Veja como são os mecanismos divinos de perdão que nós encontramos quando não damos conta de perdoar sozinhos. Se fosse no sentido que a ciência acadêmica faz, o mais apto, só ia nascer gente bonita. Vocês não iam estar vendo essa palestra aqui comigo, porque eu não ia nascer, né? Não tem jeito.
Então, vejam que as coisas não funcionam apenas aos olhos daquilo que parece lógico para a academia. Se fosse assim, toda a humanidade sairia perfeita, não teria problemas nenhum. E não é isso que acontece. O que acontece é coisas que a gente não explica, mutações gênicas que a gente não explica só com os olhos da academia. Aí ele continua contando, veja que ele está contando todo o processo, isso é impressionantemente importante para nós. O elemento focalizado, aquele espermatozoide que ele magnetizou, dando a ele um tônus adicional, ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu número. Diz que foi em 1945 que essa obra veio a lume. Naquela época, nós não sabíamos exatamente quanto tempo gastava. Hoje nós temos microscopia eletrônica, nós temos uma série de recursos adicionais que dá para você fazer esse cálculo. Mas naquela época isso era uma inovação em termos de informação da ciência. Aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica mesmo, que é real, é um caso de um espermatozoide no momento exato em que ele rompe a parede do óvulo e penetra para poder formar nova vida. E agora que aconteceu esse fenômeno, ambas as forças, masculina e feminina, formavam, nesse momento em diante, uma só, convertendo-se ao olhar do André em tenuíssimo foco de luz. E, curiosamente, umas 2 semanas atrás, alguém me mandou uma mensagem que teve uma determinada academia, não sei qual foi a universidade, que conseguiu verificar que no momento da concepção realmente acende uma luzinha, tem um elemento químico, que eu não lembro agora qual que é o causador, eu não sei se é o zinco, que é causador de fazer essa luzinha acender. Isso foi constatado agora, algumas semanas atrás por mim, provavelmente alguns meses, anos, poucos anos atrás, pela ciência. Ora, isso aqui foi constatado pelos olhos do Espírito em 1945, antes disso, pelo menos. Alexandre tocou, veja que ele toca lá com o dedo, né? Ele tocou exatamente com a mão direita e manteve-se no serviço da divisão da cromatina. Então, ele vai interferir no processo natural da nossa divisão cromossômica. Bom, feito isso, ele interferiu e nós vamos ter aqui agora algumas informações importantes. Quando esse processo já foi terminado, essa ligação inicial foi feita, começa, a partir desse momento, de forma mais intensa, estabelecer-se uma relação entre o espírito que está vindo e a mãe que o está recebendo. E mães sensíveis conseguem perceber isso. E dá para saber quem vem por nós, dependendo da maneira como ele se expressa lá dentro do ventre materno. Esse é um momento importante para aquelas mães que estão engravidadas ou vão se engravidar, para ficarem bem atentas, porque esta relação é afetada pela mãe também. Em seguida, ajustou a forma reduzida de Segismundo, então ele já tinha miniaturizado o corpo perispiritual de Segismundo, que é o espírito que ia encarnar, e ele era agora um bebê. Foi exatamente o bebê do mundo espiritual que vai dar exatamente o bebê que vai nascer. A forma dele exata é a forma que ele vai gerar no mundo físico quando nascer. E ele faz esse ajuste, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, portanto, com o corpo espiritual, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida. E André destaca, e observei que vida latente começou a movimentar-se. Até antes tinha tido a concepção, mas ainda não tinha a vida começado a movimentar-se. Porque nós podemos ter casos em que a ligação inicial possa acontecer pelo automatismo biológico, normalmente, sem interferência nenhuma dos espíritos. Mas se não há um espírito que se vincule a esse processo, você terá até o crescimento desse feto, até o nascimento dele mesmo sendo possível, mas você vai ter um natimorto. Você não vai ter um ser vivo. Por quê? Porque não tem espírito que o anima. Tem apenas processo biológico que o faz crescer, num processo multiplicador de células que a gente sabe que acontece de forma automática.
Depois de prolongada aplicação magnética, veja que os passes magnéticos especializados são importantíssimos nesse processo de concepção e de acompanhamento do processo de crescimento do futuro encarnante dentro do ventre materno. Alexandre aproximou-se do André Luiz e disse assim: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Por que ele falou isso, que Deus nos proteja? Porque há muitas mães que nem se dão conta de que passaram por aborto espontâneo. Tem um sangramento, mas não sabe o que aconteceu. Muitas vezes, e são muito mais frequentes do que nós imaginamos, ocorrem abortos espontâneos, porque essa ligação inicial não foi perfeita, porque houve interferência, porque algum evento externo aconteceu, ou porque o próprio espírito desistiu, ou até mesmo porque a própria mãe o repeliu. Existem várias causas possíveis para que haja a falácia desse processo. Bom, feita a concepção, a gente vai ter um caso interessantíssimo. Até o 21º dia, após a concepção, nem o reencarnante, ou seja, o Segismundo, nem a mãe poderão ser visitados pelos amigos espirituais. É tipo uma resguarda espiritual para que exatamente esses 21 dias sejam preservados de interferências externas. Às vezes, a gente fala assim, é um bebezinho lindo esse meu filho, né? Mas pode ser um bichinho feio do ponto de vista espiritual. Você pode ter ali, atrás daquele corpinho lindo, um espírito cheio de dramas, cheio de problemas, que vem ao mundo para se regenerar, que vem ao mundo para ser amparado pelos pais e para poder se sustentar na nova oportunidade de mudar, de melhorar, de tornar-se mais próximo de Deus. E se nesses 21 dias ele tiver, por exemplo, um inimigo no mundo espiritual, esse inimigo poderia penetrar esse campo sagrado e poderia interferir, provocando aquele aborto espontâneo que nos referimos agora há pouco. Durante esse período, o reencarnante não pode afastar-se da mãe, ou seja, esse mundo que era o bebê ali agora, mas com consciência ainda relativamente mantida, e a mãe, ainda mesmo em estado de sono físico, também não podia se afastar, era obrigada a permanecer junto aos espíritos que conduzem a reencarnação. São chamados de construtores espirituais, esses espíritos. No caso aqui, eram cerca de 6 que estavam cuidando desde o momento do planejamento reencarnatório até depois que a concepção foi feita nesse processo. Veja o trabalho que a gente dá para os outros para nascer. Então, como nascer é algo sagrado, como nascer é algo importantíssimo, como gerar uma vida é algo extremamente nobre. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel. Ou seja, assim como nas reuniões mediúnicas nós temos uma proteção magnética que os espíritos fazem para que não haja penetração de quem não deva estar ali dentro daquele círculo, aqui também eles fizeram a mesma coisa lá. Dentro do quarto que ela estava, não tinha como entrar nenhum espírito se não tivesse alguém permitindo. Por quê? Porque essa porta magnética, ou essa, vamos dizer assim, esse escudo magnético, faz com que você afaste toda e qualquer interferência que não seja permitida. E aqui, nesse caso, nesses 21 dias, nem mesmo os demais que faziam parte do processo entraram. Eram só os que estavam ali mesmo. A futura mãezinha, que era Raquel, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada, quase feliz. Por quê? Porque ela ficou durante esses 21 dias sem poder sair em espírito do quarto. Ela saía do corpo, mas não saía do quarto. Veja que restrição que se impõe a esse processo, né? E depois do 21º dia, aí sim, ela pôde sair daquelas imediações do quarto dela e pôde receber visitas, inclusive. Bom, a mãe e o filho que ela está gerando, eles estabelecem uma ligação fluídica muito forte. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Aí preste atenção, os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico prendiam-no também à organização fetal. É um campo magnético, onde você tem linhas de força que ligam o futuro encarnante com o corpo da mãe, lá no ventre materno. E essa ligação ela vai aumentando cada vez mais, ficando cada vez mais intensa, à medida que o corpinho vai crescendo, vai tomando forma. E cada vez mais, Allan Kardec usa até a experiência, vai enraizando
de tal forma que fica mais difícil dele se desligar. Até o terceiro mês, essas ligações ainda estão mais fracas, mas do terceiro mês para adiante, ela vai ficando cada vez mais forte e cada vez menos chance de aborto espontâneo vai tendo. Perceba que os abortos espontâneos são mais comuns até o terceiro mês, e não é por acaso. É mais fácil de haver o afastamento do espírito em definitivo, ou até mesmo a desistência dele, porque pode acontecer, do que você teria mais na frente, quando ele já está muito preso e ficaria muito difícil de se desligar. À medida que Raquel, que era a mãe, se afastava, também o Segismundo, o futuro reencarnante, podia afastar-se. Agora, com restrição, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia materna. Daquele dia da concepção em que o Alexandre entregou aquele feto que se interpenetrou com o perispírito dela, e, portanto, daquele em diante gerou vida, daquele dia em diante até nascer, não sai dos olhos da mãe. Fica protegido o tempo todo. Lá em casa, foi até os 7 anos, não podia sair de perto da minha mãe de jeito nenhum, ela lá era feio. Então, a gente sabe que a mãezinha não deixa o filho à revelia. E aqui também. Aqui é um caso de uma viagem que a mãe faz, isso chama-se encontro espiritual, durante o seu movimento de sono. Quando ela dorme, há a emancipação parcial da alma e ela sai com o seu corpo perispiritual. Mas observe que ela não vai só, ela vai com o seu futuro bebê, que já é real para ela em espírito, no colo maternal. Então já carregamos o peso do filho, as mães, desde antes do bichinho nascer, não só na barriga que pesa pra caramba, mas na mãozinha dela como espírito. E observe que nesse cenário ela está visitando uma região de nosso lar, se extrai das plantas os fluidos que normalmente se usam nas reuniões mediúnicas para fazer as fixações terapêuticas, que muitas vezes nós nem nos damos conta de onde vêm as fontes. Bom, como dissemos, não foi gerada a revelia, tem proteção espiritual. E André Luiz diz assim: reconheci que a trégua se verificara para todos. Que trégua? Aquela dos 21 dias. Com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Quem é esse tal de Herculano? Esse tal de Herculano é o futuro guia espiritual do nosso Segismundo. É o protetor espiritual dele. É aquele que, quando ele fizer prece, pedir a assistência dele, ele estará lá de imediato. Ele está lá como se fosse um pai que não descuida do filho em tempo algum. Esse Herculano, ele abnega-se até o ponto, ou qualquer protetor espiritual, que ele abandona os seus interesses, o seu próprio desenvolvimento, para cuidar do interesse do desenvolvimento do seu tutelado, que vai ficar encarnado. Durante o tempo que ele estiver encarnado, ele vai estar junto. Não necessariamente 24 horas por dia, mas vai estar junto em pensamento o tempo todo. Fisicamente, quando for necessário, mas vai estar junto mentalmente o tempo todo. Basta um pensamento e ele está próximo da gente quando a gente precisa. E falo isso por experiência própria. O nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos. Então, até 7 anos, não sairá de perto. Vai ficar fisicamente, e esse fisicamente entre aspas, né? Ele vai estar lá como um ser presencial do lado do ser encarnado, que é o nosso Segismundo. Por que até os 7 anos? Porque até os 7 anos a reencarnação ainda está se processando. A reencarnação só se completa após os 7 anos. Então, esse é o processo que a gente fala. Por que a gente tem que tratar crianças até os 7 anos com o campo lúdico e não com a rudeza de um adulto? Porque é o campo que ela assimila, ela está mais lá do que cá. Observe que quando as criancinhas estão pequenininhas, elas dormem mais do que ficam acordadas. Por quê? Porque elas não estão acostumadas com a vida no mundo espiritual, até se acostumar com a vida no mundo físico, leva tempo. E é gradual isso, vai pouco a pouco, até que daqui a um pouco ela dorme de forma regular. E os pais, obviamente, sabem disso. Forma física do filho. O molde é aquele ser que foi restringido, que nós vimos na forma de bebê no mundo espiritual. Mas vai ter alguma modificação que pode acontecer. Vamos ver. A forma física futura do filho dependerá dos cromossomos paternos e maternos. É claro, é a lei da genética, não tem como fugir disso. Então, se eu for nascer de uma família de japoneses, não espero que eu vá nascer de outra forma, senão com as características de um japonês.
Se eu for nascer entre ocidentais, idem. Então, nós não temos como fugir disso, porque isso é um imperativo da lei biológica. Mas, adiciona-se a esse fator primordial, que é fundamental, o concurso dos espíritos construtores. Então, eles podem interferir nisso. O próprio Alexandre interferiu no momento da concepção. Pode continuar interferindo, se desejar. O auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. Sabe por que isso? Porque quando a gente está reencarnando, é um período de insegurança. Porque quando está do lado de lá, assim, muito, com todo respeito ao lado de cá, é muito melhor do ponto de vista da sua realidade espiritual e emocional, porque você lá tem outros potenciais que aqui você perde quando o corpo restringe esses potenciais, como o abajur restringe a intensidade da luz, o corpo físico ele restringe os potenciais do espírito. Então, por exemplo, nós podemos ouvir com muito mais amplitude lá no mundo espiritual do que aqui no mundo físico. Mas quando a gente está vindo para cá, ainda é mais grave do que quando a gente está voltando para lá. Por quê? Porque quando a gente está vindo para cá, a gente vai largar como se fosse essa segurança e entrar para um desafio, que foi o planejamento reencarnatório que a gente escolheu. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com a outra, que era o caso de Segismundo com seu pai, Adelino. Eles iriam nascer um no mesmo lar do outro e iriam ter que conviver para resolver esse problema de animosidade que existiu no passado deles. E isso será feito como? Com o pai pegando aquele pequenino no colo, beijando, abraçando, e pouco a pouco vai abrandando aquelas condições que normalmente acontecem de certas situações, como o pai fala assim, meu Deus, não sei o que esse menino tem alguma coisa nesse menino. Ou seja, ele já tem uma situação que ele pressente, ainda que ele não saiba quem é o menino que está vindo na casa dele. Às vezes, se ele soubesse, o menino não entrava na casa dele, não. Entendeu? Então, a gente tem essas predisposições a certas simpatias e antipatias com base nas nossas realidades passadas. Então, vamos ter muita gente fortalecendo esse benfeitor, esse menino que está nascendo, para que ele não fique temeroso, para que ele não tenha medo da nova realidade que virá. E, sobretudo, não desista, enquanto ainda tem possibilidade de desistir. A mãe também influencia. Com os moldes mentais dela, ela influencia a formação do filho. E a atuação dele próprio, porque ele também, com seus próprios moldes mentais, pode influenciar o corpo que está se formando. Lembra daquele caso que eu acabei de contar? Se a sua mão é motivo de escândalo, era o próprio molde mental dele, que pelo complexo de culpa restringiu a opção do uso das mãos. Vamos dar uma olhada rápida em cada um deles. Como é que esses construtores interferem nisso? Aqui nós falamos, tem aqui no caso 3 praticando paz, tem um aqui, um outro senhor mais idoso aqui, tem mais um que está fora aqui do campo. E você veja que o casal está dormindo e eles estão recebendo passes magnéticos, sobretudo a mãe, que nesse caso aqui já está grávida, dos construtores durante o processo de formação. O auxílio afetuoso das entidades amigas. Eles recebem visitas. Essa que está segurando o bebezinho é a avó desse bebezinho, que é a mãe da Raquel, que já estava desencarnada. E você percebe que tanto o Adelino como a Raquel têm um cordãozinho atrás da cabeça, que chama-se cordão fluídico, ou cordão prateado na linguagem dos hindus, que vincula ao corpo físico. Quando não tem esse cordão, é porque está desencarnado. Quando tem esse cordão, é porque está encarnado. Se você for para o mundo espiritual e não tiver o cordão, você não volta mais. Toma cuidado. E aqui nós estamos vendo uma centena de pessoas que entrou no quarto deles. Meu Deus, cabe tudo isso. No quarto espiritual, sim. Aquelas paredes físicas não restringem a imensidão que pode ser feita no mundo espiritual. E isso é um momento sublime, porque é um momento em que há uma realidade de apoio, vamos dizer assim, de comunhão entre aqueles que torcem para que eles sejam felizes. Influência dos moldes mentais da mãe. As mentes da mãe e do filho, como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Eu fui descobrir que tinha sinal de nascença quando o cabelo começou a cair. Aí eu olhei aqui atrás, tem um sinal de nascença aqui. Eu nunca soube.
Esse sinal de nascença, que para mim não tem nenhuma significação, pelo menos que eu consiga captar, para algumas pessoas tem. Tem uma significação e alguns têm símbolos que são até interpretáveis, que não é muito comum. Mas tem sinais de nascenças que foram impostos pelo molde mental da mãe, de alguma forma. Certos estados íntimos da mulher alcançam o princípio fetal, marcando-o para a existência. Por isso que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Aqui uma recomendação básica, mas que nem todas as mães observam. Quando se estiver grávida, procure fugir dos lugares ruidosos, procure fugir de pessoas ruidosas, que têm movimentos denegridos, têm situações que não são, vamos dizer assim, edificantes. Por quê? Porque isso interfere. Isso interfere naquele processo. Então, se você vai ouvir música, procura ouvir música suave, música que tenha elevação de espírito, e não aquelas músicas que conduzem você para sensualidade ou coisa que o valha. Então, é muito importante que a ambiência, os sons, as companhias, o seu estado íntimo de mulher, do pai, que seja muito calmo com ela também, que tenha uma harmonia no lar extremamente bem construída, para que essa formação se faça coberta da melhor perfeição possível. E o próprio encarnante, que ele também influi nesse processo. Por quê? Porque todo o cosmos celular, ou seja, todo o corpo físico desse novo organismo, estará impregnado pelas forças do pensamento de nosso irmão que regressa ao mundo. Então, o que sai da mente dele, que é pensamento, e pensamento é fluido. Esse fluido, ele migra do corpo dele, daquele espírito que está se invadindo aquele corpo da mãe, e passa por ela. E esse passar por ela vai dar algum problema. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, ou seja, além dela emprestar seu corpo, ela é igualmente constrangida a suportar o contato espiritual. Aqui nós temos que tomar uma observação importante. O contato vai haver. Se é um espírito, obviamente, muito afeto da mãe, muito próximo, vai ser um contato super alegre, super tranquilo. Mas se é um espírito que tem um passado que tormentado, que está com situações que ele tem que resolver nessa nova encarnação, vai dar problema nessa conjunção com a mãe. André Luiz que diz que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Então, se é um espírito que está reencarnando com débitos de consciência significativos, e essa mãe está amparando por necessidade ou por missão, ela vai suportar esse exsudar do corpo espiritual que vai passar pelo seu corpo físico. E isso você vai perceber muitas vezes nos enjoos. Então, haverá interação psíquica, porque os dois pensamentos vão se conjugar no mesmo corpo, tá? Ela conduzindo com o novo corpo se formando. Alguns momentos, por exemplo, essa interação pode gerar alegria. Quando isso? Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, esse filho consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe, ou seja, dando em abundância sublimadas emoções e alegrias intraduzíveis. Ela é aquela mãe que está olhando assim, está indo para todo mundo, ninguém entende porque ela está tão alegre. É que ela não tem noção de tão bem que ela está tendo no contato com aquele benfeitorzinho que está chegando por ela. Então, é uma bênção para ela recebê-lo. Agora, pode acontecer extravagâncias também, né? Nessa interação. Quando o filho não se encontra suficientemente equilibrado, e isso acontece quase sempre. Por quê? Porque nós estamos no mundo de expiações e provas. Qual o tipo de espírito que habita esse mundo? Não é santinho, não, né, gente? É espírito que está em processo de regeneração. E nós, obviamente, no processo de regeneração, estamos ainda desequilibrados ante as leis divinas e precisamos nos harmonizar com elas. Então, quem está chegando por nós não é diferente, não. Provavelmente, quando nós chegamos pelas nossas mães, talvez nós tenhamos dado trabalho até pior, né? Então, esse quase sempre
Por quê? Porque nós temos essa realidade comum aqui nesse mundo de expiações e provas. E a mente maternal é suscetível, é passível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Então, não é ela sozinha mais falando, não é ela sozinha mais sentindo, ela está sentindo e falando o que o espírito está sentindo junto com ela, e mistura com as próprias aquisições dela com as aquisições dele. Por isso que numa reunião mediúnica, você vê o médium muitas vezes falando e se transformando, porque quem está empolgando aquela fala não é mais só o corpo físico, é um médium que está recebendo um espírito completamente alheio à sua realidade. Do mesmo jeito que acontece aqui, só que essa mediunidade dela aqui é de 9 meses de ligação contínua, sem interrupção. Não tem esse negócio de 15 minutos de reunião, não. Aqui é 24 horas em 9 meses de relação. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessa circunstância é indiscutível. Por quê? Porque esse sujeitinho novo que está chegando está interferindo na vida psíquica dela. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósito das mais arrematadas extravagâncias. Em casa foi assim. No primeiro, a minha mulher disse, eu quero tâmara da Síria. O quê? Tâmara da Síria? Que desejo é esse? Mas está doido? Tem tâmara da Síria. Nessa época, eu morava lá em Mato Grosso. Nós estamos aqui em Mato Grosso, não consegui achar aqui uma goiabinha aqui no pé. Serve para você? Ou seja, brincando aqui, ó, brincadeiras à parte, elas anunciam pedidos que você não vai conseguir atender. Aí, na próxima nascimento, eu me precavi, tratei de achar tâmaras da Síria, comprei, coloquei no freezer, falei, tá tranquilo, se ela pedir, é só tirar e dar para ela. Aí, na outra, ela não pediu nada. Eu falei, danada, eu compro, você não pede. Aí, na terceira, ela me pede, não mais tâmara da pira, nem nada, ela me pede jabuticaba em época, que não tem jabuticaba, aí não dá, né, gente? Brincadeiras à parte, não aconteceu nada disso em casa, não. Estou só aqui fazendo uma brincadeira para a gente perceber que isso acontece, né? A gestante, por isso, gente, é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem um campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito. Então, quem é marido precisa saber disso, precisa ter paciência, precisa compreender que não é ela sozinha mais ali. E se o filho que está vindo, ou a filha que está vindo, tem relações afetuosas com o novo pai, ou o oposto, vai ter reação diferente da mãe também, vocês vão ver. As aversões, por exemplo, nessas interações psíquicas costumam acontecer. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Então, por exemplo, o casal estava super feliz antes do pequenino começar a crescer na barriga da mamãe. De um momento para outro, a mulher toma uma aversão ao marido, deixa nem entrar no quarto mais. Vai dormir na sala. E acabou, não tem que discutir. Por que isso? Ela não gostou mais do marido? Não, isso não é dela. Isso é do espírito que está vindo por ela, que tem problema com o pai, com o qual ele tem que se reajustar nessa próxima encarnação. E nessa fase em que ele ainda não está encarnado, isso fica evidentíssimo. Quando ele está lá até os 7 anos, dá para notar, até na adolescência você nota, mas você tem esse tempo todo para ir se ajustando, pai com filho e filho com pai. Também há as afinidades. Em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, pois se sente envolvido por forças duplas de atração. Ele não sabe explicar como, mas ele sente uma atração por aquele serzinho que está vindo e ele fica muito mais envolvido com aquele processo da gravidez do que ficaria se fosse um indivíduo que não tem nenhuma relação pretérita com ele, nem de animosidade, nem de afetuosidade. Ele estaria aqui, obviamente, neutro, seguindo o processo da gravidez normalmente, mas quando tem a afetuosidade passada, ele se desdobra, sem se dar conta disso, para atender aquilo que está convidando ele a ser feito com esse novo ser que chega. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Esse fenômeno espiritual da gravidez
poucas pessoas que não conhecem a doutrina espírita se dão conta dele. Enjoo, náuseas. Por que isso acontece? O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. E nem sempre esses fluidos são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Então, é aquele processo em que o filho tem alguma situação dele mesmo que não é adequada do ponto de vista das leis divinas e que ele está, de alguma forma, emanando dele, passando pelo corpo da mãe, e é o processo biológico aí agora acontecendo. E isso causa mal-estar, causa enjoo, enfim, causa aquilo que a gente conhece com muita frequência. Doenças assimiladas. Esse é um caso também que pode acontecer. Duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva influenciam-se mutuamente. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal que os reproduz no corpo em que se manifesta. Esse é o caso, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, que é o Julinho, que na encarnação passada tinha tentado suicídio tomando um corrosivo por causa da mulher que o abandonara por outro. E ele, querendo fazê-la sofrer, ele quis se matar. Não conseguiu se matar desse jeito, acabou se matando afogado no Rio Paraguai. Na encarnação seguinte, já no século XX, no Rio de Janeiro, quem vai ser a mãe dele? Aquela que for a sua amante. E ela, como foi corresponsável do processo, porque ela também envolveu nessas questões do sentimento de maneira inadequada, ela sentiu-se também um sentimento de culpa dentro dela. Então, aqueles danos que ele trouxe na glote, que se expressava nela por problema de garganta. E ela não tinha histórico nenhum de problema de garganta. E dava para ver pus na garganta dela durante a gravidez. Por causa dessa passagem que ela assimilou do espírito que com ela estava sendo formado um novo corpo. Portanto, são almas que se reajustam. Se a mãe não tivesse nenhum problema, isso não passaria para ela. Se não tivesse nenhuma ligação com ele, não passaria para ela. Mas como tem, ela assimilou, porque os semelhantes se afinizam. Bom, gente, para que a gente possa, depois desse conhecimento que eu considero extremamente superior do ponto de vista do que nós temos na Terra, nós estamos fazendo reflexões. Quando nós olhamos todos esses processos, quando nós sabemos que tem um ser vivo ali, que houve um trabalho imenso para que ele pudesse ser iniciado, pouco a pouco formado, até o dia de nascer, a gente pergunta, como é que se pode pensar em aborto? A doutrina espírita não defende o não aborto por ser religião. Ela defende o não aborto por questões científicas e questões morais. Científica porque ela sabe, por causa desses conhecimentos que nós somos portadores, da dificuldade que é o nascimento de um novo espírito. Toda vez que se aborta, impediu-se alguém de recomeçar uma nova jornada. E terá que fazer tudo de novo, inclusive aquele processo de redução do corpo, que é um processo custoso de magnetização, que vai perdendo substância, até ficar aquela figurinha pequenininha que é o bebê. Se a próxima encarnação não está viável, aquele corpo tem que voltar ao tamanho, e isso dá trabalho. O espírito que está se reencarnando sofre para que isso aconteça. Há muitos espíritos envolvidos, damos trabalho para muita gente, do ponto de vista espiritual, para que isso aconteça. E, além do que, nós nem sabemos quem está vindo por nós quando nós estamos aqui na carne. Quem estará chegando? Pode ser um ser muito caro para aquela mãe ou para aquele pai, que ela nem imagina. Mas pode ser um espírito difícil, que vai dar muito trabalho, mas que poderia ter levado essa mãe ou esse pai de uma obsessão, que é muito comum. Espíritos que fazem o processo de obsessão, quando a mãe permite, eles reencarnam e vão se reajustar nos dois no mesmo campo físico. E quando a mãe nega, ou o pai nega a oportunidade desse novo nascimento, é muito comum espíritos desse nível evolutivo não perdoar e começam uma perseguição complicada que pode gerar muitos danos para o casal.
Disse-nos Jesus: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Prestemos atenção nisso. Os pais, eles geram um corpo, mas o Espírito que vem habitar esse corpo não vem dos pais. Não há herança espiritual, há herança genética, não espiritual. O Espírito existiu antes e vai existir depois daquele corpo. Não se forma junto com o corpo. O corpo vai ser moldado exatamente o contrário, exatamente nas necessidades desse ser que precisa vir à Terra. Então, nós não somos, em essência, donos do nosso filho. A gente costuma dizer, meu filho. Não, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus, que está sob os meus cuidados. Está sob os cuidados de um cicerone que tem o dever de colocá-lo no roteiro da vida que o aproxime para Deus. Essa senhorinha, que todos nós conhecemos, ela não sabe até hoje, gente, mas eu adotei ela para minha tuteladora espiritual, mas ela não sabe disso não, eu conto para ela. Ela disse assim, o aborto é o assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus. Se não quiser, dê para mim. Ela não falou de religião, ela falou de Deus. Assim como nós não temos que falar de religião para falar do não aborto. Nós temos que falar do direito a esse ser de voltar à vida. Por isso, pensemos bem aquilo que Jesus disse, que foi anotado por Mateus no capítulo 19, versículo 6. O que Deus ajuntou, não o separe um. Esse ajuntar aqui é que duas almas não se justapõem em nova realidade reencarnatória se não há necessidades para que isso aconteça. Ninguém nasce no lar que nasceu por acaso. Ninguém nasce na condição social que nasceu por acaso. Ninguém nasce com impedimentos físicos ou sem a ausência deles por acaso. Há sempre razões subjacentes que estão na matriz do espírito, que estão no arcabouço espiritual do espírito, que demandam necessidades corretivas na encarnação, que ora se processa. Além das novas conquistas que ele precisa fazer, que não tem vínculo com os seus erros ou acertos do passado, que tem vínculo com o sede perfeito, que é buscar o Pai através de sequenciadas encarnações, em que de encarnação em encarnação vai havendo um progresso contínuo e ininterrupto. Então, toda encarnação é uma oportunidade do Espírito se aproximar de Deus. Então, não afastemos essa oportunidade, porque essa oportunidade foi dada por Deus e não por nós. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Mais uma vez, agradecidos pela presença do amigo, esperando que ele possa abraçar novos convites no futuro.